paz do Senhor, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui no canal da AD Lagoinha. Você já conhece, Henrique Celentino, estaremos com você dando essa pré-aula da lição número 6. Estou aqui com o nosso professor da EBD também na AD Lagoinha, professor Eduardo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Ele estará fazendo a nossa leitura do texto áureo e em seguida nós vamos estar dando aí a nossa pré-aula. Olá, queridos. Então vamos para a nossa lição de número 6 hoje, né? Pré-aula de lição número 6, que tem como tema a consciência, o tribunal interior. E tem como texto áureo essa lição, Atos 24, capítulo 24, verso 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos 2, do versículo 12 ao 16. Tá? Hoje nós vamos então ao nosso plano de aula para o nosso amigo professor, que vai estar ministrando essa lição. Dentro disso, você, professor, tem que trazer alguns conceitos que são primordiais, né? Primeiro explicar o que é a consciência, né? E dentro disso, as funções, o que ela exerce, né, Henrique? Exato. Uma das funções da consciência é acusar, outra defender e outra julgar. Ela dá um veredito sobre aquilo que ela analisa, né? Sobre fatos, sobre pessoas, sobre decisões. E a gente tem que entender que a consciência é algo inato, né? Ela é algo imaterial, como a gente vê sobre a alma, ela também é algo imaterial, a gente não consegue tocar, não é algo tangível, não é algo palpável, mas ela é algo inato, ou seja, ela é algo que é passado de geração em geração a todos os seres, e Deus já concedeu isso a todos os homens. Todos nós temos um nível de consciência e de clareza acerca das coisas, enfim, de uma visão de mundo. Então, isso faz parte da consciência. E dentro disso, da explicação que nós devemos dar aos nossos alunos sobre a consciência, a gente também tem que trazer à tona pontos que, como por exemplo, que a consciência ela se deturpou pelo pecado, certo? Então a gente precisa de um norte para que essa consciência seja, digamos, alinhada à vontade de Deus, né? A gente vai precisar entender que hoje, dentro do padrão de moralidade que a gente vê na sociedade, a consciência ela pode ser corrompida e pode ser, digamos, manchada. Ela sim previamente foi manchada em Adão, né, na queda, mas à medida do tempo, a consciência pode chegar àquilo que Paulo vai falar, pode ser cauterizada, a ponto de você se tornar insensível. Mas isso a gente vai entrar mais para frente, é só para a Isso. gente entrar no assunto e, enfim, aí a gente vai discorrendo sobre esses pontos. Meus amados, no objetivo dessa lição, nós vamos trabalhar a consciência humana. Ela é uma área totalmente ligada, Eduardo, à nossa psique, à nossa alma, né? Então nós temos que mostrar para os nossos alunos a importância de uma mente renovada pela palavra para ter uma consciência limpa e saudável. Então nós vamos ver aqui 3 pontos como objetivo da lição: mostrar aos alunos a origem da consciência humana, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, como o Eduardo Uhum. prontamente já alertou, e alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Então, são 3 pontos importantes que você tem que saber dividir esses pontos dentro da sala de aula e poder passar para os seus alunos de forma bem explicativa, tá? De uma forma bem abrangente, que a consciência ela é algo que para nós cristãos ela ajuda muito na nossa vida cotidiana com Deus, Sim. tá? Dentro disso, a gente entra no ponto da motivação, né? A, Qual é a motivação de você, professor, né? Que a gente entende que essa lição, qual é a relevância dela e aonde que a gente deve ser pontual. A gente deve focar nisso. O motivo de trazer essa lição é porque a gente olha para um mundo que tem se degradado moralmente e ele muitas das vezes ele quer incutir isso e até mesmo na igreja o fato de calar a consciência e você não ser guiado pela consciência, né? Como por exemplo, meu corpo, minhas regras. Isso é um grito de uma pessoa que está negando aquilo que na consciência dela ela já entende que é algo errado. Exato. Então a gente tem que entender que existe um mundo que
trabalha contrário aos preceitos de Deus, a consciência, digamos, inicial que Deus nos deu, que era perfeita em Adão, que foi corrompida, e o homem tenta sucatear isso, né? Sabotar, digamos, a sua própria consciência, né? Então, nessa lição a gente vai entender como que a gente vai se alinhar a Deus, né? É nesse sentido de ter uma consciência pura, né? Uma consciência limpa diante de Deus e como que a gente vai fazer isso, né? Mais para frente a gente vai ver, mas o motivo dessa lição é entender que existe um mundo que luta para que a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas, ou seja, a nossa consciência, a nossa percepção seja deturpada. E a gente precisa entender que é pela palavra de Deus, por meio também do Espírito de Deus, que nos traz a consciência pura, a consciência agradável a Deus, que vai nos fazer viver uma vida plena, né? Uma vida abundante. Exatamente. A nossa base de fé cristã, Eduardo, ela está ligada a um código de conduta, né? Um código de moral e ética. E é através da Bíblia Sagrada que nós temos essa linha de conduta. E é por ela que nós devemos enxergar o mundo, como Sim, você falou. Então isso se chama de cosmovisão cristã, que é a forma que o cristão enxerga o mundo. E ela é totalmente diferente da forma que os demais enxergam. Então, a nossa motivação aqui é essencial, né, a gente fortalecer o discernimento moral do cristão. sim. O cristão ele tem que ter um discernimento moral, ele tem que ter uma fé basilar na palavra de Deus, ele tem que ter uma fé que está alicerçada, né, arraigada na escritura. Então, para quando chegar de um ponto de ser confrontado por essas inverdades mundanas, essas Sim, vãs filosofias, como o sim, apóstolo Paulo mesmo fala, nós estamos com a nossa cosmovisão cristã estabelecida, então dificilmente a gente tem uma consciência deturpada. exatamente. Dentro da nossa sugestão de método, aqui, ele vai dar um parâmetro para você usar a partir do terceiro tópico. Então, a partir do terceiro tópico, você vai apresentar para os alunos situações hipotéticas ou até mesmo reais, onde a consciência individual foi enganada e distorcida. Depois você pode fazer uma discussão com os textos de 1 Timóteo 4:2, Tito 1:15 e 1 Coríntios 8, do 7 ao 12, né? Sempre destacando a consciência, como ela pode ser deformada quando ela não está situada na palavra, tá bom? Dentro da nossa conclusão, né, a conclusão da lição, vamos concluir essa lição enfatizando que a consciência, embora importante, ela só é confiável quando ela está iluminada pela palavra, né, Eduardo? Isso, ou seja, a consciência ela pode ser deturpada. Pode E aí ser. a gente tem que balizar. Como que a gente baliza? Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Às vezes a gente acha que não, eu tô certo, tô alinhado com Deus, né? Mas quando a palavra de Deus vem, ela nos confronta e nos evidencia aquilo que está no nosso interior. Porque às vezes não se trata de algo exterior, mas de algo lá dentro, né? A palavra de Deus vem para filtrar, né, todas as coisas, não somente o que eu faço, mas a motivação do que eu faço, aonde eu quero chegar, né? Cristo trouxe exatamente isso. Ele trouxe algo mais profundo que a lei, né? A graça ela exige mais do que a lei, porque a lei falava que se você adulterasse e praticasse o ato de adultério, você seria punido. Exato. Cristo falou que o fato de você pensar, de E você desejar. cogitar, você mentalizar isso, né? Você se entregar a essa mentalidade, aí você já está pecando. Então, o nível da graça traz uma exigência, ele traz uma clareza que o nível de moralidade de Deus é muito maior, né? E Exatamente. traz a consciência do padrão de santidade, o padrão de moralidade de Deus, a consciência que Deus espera que nós tenhamos, que sejamos conformados, né? Nós entendemos que viemos de uma natureza caída, mas nós precisamos estar em um processo de purificação da nossa mente, da nossa consciência e do nosso estilo de vida. Exatamente. Dentro da nossa introdução, e aqui agora a gente parte para a nossa aula em si, né, a aula da EBD, da lição 6. Dentro da nossa introdução aqui, diz o seguinte: Deus fez o ser humano com um senso moral, chamado consciência, que acusa, defende e julga. A criação do homem ela foi perfeita em todas as áreas, nas suas capacidades corporais, intelectuais, espirituais, e isso é motivo de estudo até os dias de hoje, né? Então, nessa lição nós vamos trabalhar uma das mais importantes áreas que o ser humano tem, que é a consciência, e
E através da consciência é que nós podemos analisar as nossas ações e definir padrões de comportamento, né? Então, os padrões de comportamento do ser humano, ele está muito ligado à consciência do ser humano. Então, ele no seu pensamento, ele julga, né? Ele traz Sim. no pensamento, a consciência julga e a partir daí o corpo executa. Dentro disso, em que é bom a gente comentar que a nossa consciência ela é formada por alguns pilares, né? Exato. A consciência ela é influenciada pelo meio que nós estamos inseridos, né? A sociedade, por exemplo, o Estado, a nossa própria família. Por exemplo, tem coisas que para algumas pessoas é extremamente normal, mas por causa da talvez a tua cultura ou a minha cultura é algo que não é certo. Exato. Então, se torna normal por quê? Porque é uma influência que forma a nossa consciência. Pode ser a igreja, pode ser o Estado, pode ser, A enfim, família, a a sociedade. família, a sociedade, né? A própria escritura, o próprio Deus em nós, né? Ele traz consciência, ele traz clareza. Então, a gente tem uma formação e a gente tem uma formação a partir daquilo que mais nos influencia, né? Exatamente. Por isso a importância de nós sempre meditarmos na palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus, né? Aprendemos mais com Deus de forma não só teórica, mas prática, né? Conhecer além do Deus escrito, da escritura de Deus, mas o Deus das escrituras, né? De um relacionamento real e genuíno, porque o Deus que nós cremos é um Deus vivo. Então, a nossa consciência, ela vai ser formada também a partir do nosso relacionamento com o meio que nós estamos inseridos, né? Bom, o nosso primeiro tópico vai falar sobre antes e depois da queda. Temos aqui o nosso primeiro subtópico, que é a primeira manifestação. Esse subtópico aqui, vamos falar o seguinte: é uma capacidade dada por Deus. A consciência é uma Sim. capacidade dada por Deus. E para o homem discernir o certo do errado e assim orientar-se nas suas decisões. Então, o primeiro relato bíblico que nós temos da consciência humana, está em Gênesis 3, quando Deus desce ao jardim para conversar com Adão e Eva, e Hum, nesse ponto eles se escondem com vergonha e com medo de Deus. Por quê? Porque eles meu Deus. cometeram algo errado e a consciência acusou. Então, Exatamente. até o primeiro momento, não se tinha conhecimento e tão pouco dimensão do que era a culpa em fazer algo de errado. Até aquele certo momento, havia apenas uma palavra: não comerás Isso. da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerdes, certamente morrerás. Havia uma palavra, havia uma ordem, mas não havia um conhecimento do que era morrer, do que era esse afastamento, esse desligamento de Deus com o ser humano, Uhum. né? Então, quando acontece esse pecado, quando acontece esse ato, em Gênesis 3, a partir do versículo 7, ele vai falar que o homem viu, ele percebeu, a consciência Uhum. acusou que ele estava nu, então ele se esconde. Ele começou a ver o lado negativo, porque ele Exato, conheceu o fruto que ele comeu era o quê? Do conhecimento do bem e do do mal. mal. Antes ele tinha plenitude, ele tinha vida e ele tinha uma pureza, né, que se perdeu e então ele começou a ver. E é engraçado, Henrique, que a gente quando vai ler isso, a gente nota que Adão, ele decidiu fazer aquilo. Sim, Ele sim, decidiu comer do fruto. Então ele estava consciente do que ele estava fazendo, porque quem comeu primeiro foi Eva, não foi Adão. E ela ofereceu. E ele tinha uma palavra: ou eu obedeço, ou eu dou dou crédito a Satanás, que está me dizendo que eu vou ser como Deus, ou eu sim. dou crédito a A Deus, Deus. né? Que Deus me disse: não come, senão tu morre. Como ele deu crédito a Satanás, a palavra de Deus se cumpriu. Ele E morreu, ele pereceu, né? exato. Em várias E esferas, né? um dos motivos, né, que a gente julga aqui foi pelo fato de não ter acontecido aquilo que Deus tinha prometido. Porque Deus disse: certamente morrerás. Então, essa morte não era, obviamente, a morte física momentânea, Sim, instantânea, né? instantânea. Quando Eva come, apresenta para ele ainda em vida, ele disse: opa, aquilo que era para acontecer não aconteceu. Só que, claro, Sim. sem a consciência do que aconteceria, Adão come. Digamos que aquele fruto foi uma chave para abrir a consciência humana. Uhum, Aquele fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, né? uhum, Consciência, ela é quem julga bem e mal dentro exatamente. da alma do ser humano. É ela que
deu aquele estalo, né? Deu o pontapé inicial ali para essa consciência humana. Dentro agora do segundo tópico, né, do segundo subtópico do primeiro tópico, fala sobre o direito natural, né? E o autor aqui vai mencionar sobre essa lei moral que ela é incutida no homem, como a gente já comentou, ela é algo incutido desde o nascimento, né? A gente vê isso lá em Gênesis, quando Caim mata o seu irmão, né? Ele feriu o direito natural à vida do seu próprio irmão. E aí a Bíblia vai discorrer sobre essa história e evidencia que Caim ele foi profundamente afligido pela sua consciência. Ali a gente vê claramente a consciência entrando, né, à tona, assim, a gente vê o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que diante da gravidade do pecado dele, de ter matado seu irmão, ele em desespero, ele declara, olha só o que ele declara que o seu pecado era maior do que a possibilidade de receber perdão. E diante disso, a Bíblia vai dizer que ele dizem que ele iria se esconder e ia se tornar fugitivo e errante na terra. Ele mesmo declara isso, ou seja, ele lança uma maldição sobre ele. Ele começa a ter consciência daquilo que ele fez. Ele mesmo julga, ele mesmo condena, porque ele lança uma maldição, ele está evidenciando uma condenação, né? Ou seja, uma pessoa errante na terra. Olha só o que ele declarou sobre ele mesmo. E ele lança uma maldição sobre si, em quê? Em ser uma pessoa sem destino e sem um futuro. Ele vai estar sempre errante na terra. Então, a consciência, ela tende a trazer, nem sempre vai trazer, mas ela tende a trazer culpa, pode trazer juízo, ela sempre vai fazer o juízo de valor, né, Henrique? Sim, O certo e o errado, e pode trazer a culpa. Então, aí a gente vai ver, a nossa consciência, ela deve ser sempre orientada pela palavra de Deus. E a gente não pode deixar de mencionar aqui, Henrique, que por mais que um dia a nossa consciência ela esteja extremamente pesada por erros que nós cometemos, em Cristo nós podemos ter redenção. Nós exatamente. podemos ter essa redenção. Naturalmente, o ser humano ele já nasce com esse senso crítico, né? A criação, a partir do momento que a criança nasce, a partir de uma certa idade que ela começa a entender ali o ambiente que ela vive, ela já tem aquele senso crítico, né? A sua compreensão de certo e errado, e isso está ligado no subconsciente da pessoa. Isso é óbvio. E a consciência dos seus atos, ela está amparada no ambiente que ela vive. Uhum. Ou seja, a sociedade ao redor, a família, como o Eduardo falou, o Estado, a igreja, é ela quem define as normas, né? Através, na verdade, ela define a consciência da pessoa através de normas, de leis, de Sim, regras, de cultura, né? Então, aquilo que amém. é cultural, aquilo que é regra, aquilo que é lei, aquilo que é costume, né? Tem muito disso. Então, Sim, nesse ponto, é bem interessante o nosso professor enfatizar para os nossos alunos. No terceiro subtópico, vai dizer o seguinte: escrita no coração. Toda civilização tem sua lei, toda civilização tem suas leis morais. O sim, que significa que, por mais que não conheçam a palavra de Deus, sim, por mais que ela não tenham a Bíblia como regra de fé e prática, eles são devidamente definidas por comum acordo, sim, certo? Por exemplo, não matar, não roubar ou ferir alguém, tudo que seja prejudicial ao outro é proibido. Por quê? Porque há um senso crítico, há sim, um senso de, opa, eu estou ferindo alguém, né? Dentro desse ferir alguém, olhando para mim, se fosse comigo é errado, eu não gosto, então isso deve ser errado. sim. Então, por mais que você vá numa tribo indígena, no extremo interior da Amazônia, chega lá, a tribo indígena vai ter suas leis, Seu código de ética. vai ter seu código de ética, né? Então, tem a gente, quando estuda filosofia, uma das primeiras matérias que a gente tem é moral e ética, né? Sim, Moral é tudo aquilo que rege uma comunidade, são as leis morais, né? O que pode e o que não pode. E ética é o que estuda a moral. A ética é o que define por que que eu não posso, né? Ah, não pode matar, tá? Por que que eu não posso matar? Aí, uhum, através da ética, ele vai ser discorrido esse tema. Por que que eu não posso roubar? Por que que eu não posso bater? Por que que eu não posso mentir, né? E claro, hoje devidamente deturpado essa questão aí, mas a gente entende através do conhecimento da palavra que essas são questões de civilização. Cada civilização tem sua regra, mas todas em comum acordo, né? Você pode viajar para qualquer estado do Brasil ou qualquer lugar sim, do mundo, tem princípios
parecidos com os nossos, né, Eduardo? Tem bases elementares que seguem, né? E a gente vê isso na palavra de Deus. Um Deus que entregou uma lei civil para o povo de Israel, um Deus que entregou leis festivas, um Deus que entregou leis cerimoniais e também a lei universal e a temporal, que é a lei moral. Deus entregou essa lei moral para os homens. Então a gente vê a importância da lei, que a lei ela vai nos nortear, ela vai nos evidenciar o que agrada e o que não agrada a Deus. E isso a gente vai ver pela palavra de Deus, né? Em Romanos 2,12 vai dizer: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei, serão julgados. Então, como que a pessoa vai pecar se ela não tem lei? Porque existe um nível de padrão de moralidade que Deus já colocou, um Exato. senso natural do ser humano de moralidade, de julgar, né? E, como a gente mencionou, a sociedade ela continua querendo, principalmente nesse tempo que a gente vive hoje, né? Que a gente vê que se cumprem muitas das profecias, a gente vê o padrão de moralidade se degradando e eles querendo abafar essa consciência, né? Esse, esse padrão natural que Deus colocou em todo homem, né? Então, ninguém ele é desculpado por pecar, porque a lei ela é universalmente conhecida por todos, né? Exato. Tanto é como tu falou, Henrique, se tu for aqui, vai ter um tipo de lei que rege, um senso comum, aonde nós vivemos. Vamos para a Europa, tem um senso comum. Nós vamos para os Estados Unidos, tem um senso comum. Vamos para a China, um senso comum. Em todas essas regiões, o homicídio ele é considerado um pecado. Exato. Mas pelo fato de eu conhecer ou não, como lei moral de Deus, às vezes a pessoa não pode ter tido acesso à Bíblia, mas todos sabem que é errado o A homicídio. consciência Mas acusa. mas pelo fato de saber que é errado fazer aquilo, não é por isso que elas deixam de cometer. Exato. Todas essas sociedades cometeram esse pecado. Todas. Então, o fato de eu saber não quer dizer que eu não vou pecar, né? Então não me torna justificado. Agora nós vamos para o subtópico 2 que fala sobre o funcionamento da consciência, né? Como que ela atua, como que ela age. E dentro deste tópico, a gente tem o subtópico acusação, defesa e julgamento. O primeiro ponto, né? Dentro disso, a gente já tinha mencionado, e a gente traz aqui o conceito agora das ações da consciência. Uma das ações é acusar, outra é defesa e outro julgamento. Dentro da parte de acusar, a gente pode chamar que é o ato de atribuir culpa ou um crime, né, a algo ou até alguém, certo? A defesa é o ato de proteger, de resistir, de guardar, de cobrir, né, de guardar uma agressão ou ameaça de algo ou alguém. E o fato de julgamento é que a pessoa ela examina, ela analisa e ela cria um parecer. Ela faz um juízo de valor, né? Então ela distingue, ela decide e emite uma decisão. O julgamento sempre vai estar ligado a isso. E todos nós fazemos isso. E muitas vezes a gente faz isso inconsciente, mas a nossa consciência que nos faz agir dessa forma. O ato de nós acusarmos, defendermos e julgarmos. Isso são funções da consciência. E você, professor, deve trazer isso claro, né? Que é algo que a nossa mente tende a fazer acerca da nossa forma de viver, acerca de como nós caminhamos com Deus, e a gente tem que entender que essa consciência perfeita, ela foi manchada, ela não é perfeita, ela foi manchada pelo pecado e que afetou negativamente o ser humano, e afetou todas as áreas, né? Afeta o corpo, afeta a alma, afeta o espírito, e a gente tem que trazer isso e deixar isso claro para os nossos alunos. A consciência do homem, né, Eduardo, ela é uma voz que ecoa dentro da alma. Então, ela, né, nesse papel de julgamento, é ela que é responsável por refrear certos comportamentos, né? Perfeito. Quando a fé cristã, ou o cristão, né, particularmente, ele tem alguns pensamentos e ele quer agir, ele quer fazer, ele quer tornar aquilo ali concreto, e através de uma consciência baseada na palavra, baseada na escritura, é ela que é responsável por refrear, julgar, analisar e dizer: olha, isso é correto, isso é conscientemente certo ou isso é conscientemente errado, Sim, né? E querendo ou não, a nossa cabeça, ela é muito, ela trabalha muito. O dia a dia, o nosso dia a dia, sim. ele é muito corrido e você pensa em muitas coisas. Então, em tantos pensamentos e planos e eu gosto daquele dos devaneios, né, da mentalidade ali, a Uhum. pessoa tá, às vezes pensa num negócio, daqui a pouco pensa na família, daqui a pouco pensa na igreja e pensa nisso e pensa naquilo, mas a consciência ela está sempre ligada através da palavra. Então, esse julgamento ele é baseado
né, em uma moralidade imposta, seja pela sociedade, Sim. seja pela família ou seja pela igreja. Então há um centro de moralidade, né? E aqui vai falar ali a acusação de defesa, quando Adão e Eva pegam, eles foram, o olho foi aberto por aquilo ali, né? A consciência abriu. Uhum. Eles mostraram que aquele código ali, aquela conduta, Eles entenderam, né? entenderam. O que era certo, o que era errado. E aqui a gente entra para o segundo subtópico, que são vãs justificativas. Eu gosto muito desse subtópico aqui, que diz o seguinte: a expressão foram abertos os olhos, de Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente dentro de Adão e Eva, né? Antes de comer do fruto, a malícia não havia, porque não havia ainda o conhecimento do bem e do mal, Sim. né? Então, isso fez com que Adão fez com que se tornaria comum ao ser humano e tentou justificar. Então, Adão, quando ele peca, ele dá a primeira justificativa, o que é comum pra gente. Sim. Toda vez que a gente erra, toda vez que a gente peca, toda vez que a gente faz algo contrário, né, ao nosso padrão moral, que é a base da fé cristã, da Bíblia, a gente tem uma justificativa. Não, Sim. eu estava fraco. Não, foi culpa do fulano. Não, foi culpa de alguém. E Eva seguiu o mesmo caminho, Sim. né? A culpa, ela foi descendo degraus. Por quê? Por que que Deus chega primeiramente para Adão? Porque a palavra estava imposta a Adão. A ordem afirmativa de que se comeres do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, tu certamente morrerás, foi dada a Adão. Adão tinha o princípio da verdade, Tinha responsabilidade. tinha a responsabilidade, e aí Deus chega para ele: Adão, ele faz uma pergunta retórica, né? Tu comeu da árvore que eu disse para ti não comer? Aí vem a primeira desculpa, né? A desculpa esfarrapada, a primeira justificativa: não, senhor, foi a mulher que tu me deu. Aí Eva, antes mesmo de Deus fazer alguma coisa, Eva assim: não, 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 peraí, culpa minha não, foi culpa da serpente. Aí a serpente que leva todo, né, a culpa no final. Isso. Então, quando a consciência ela acusa, não adianta arrumar desculpa. Sim. Por mais que a gente fuja, por mais que essa desculpa ela possa servir para quem escuta, né? Por exemplo, o Eduardo: ô Henrique, por que que tu não chegou no horário que era pra gente gravar hoje? Ah, Eduardo, pô, não deu porque eu estava ocupado, eu tinha as coisas para fazer e tal. Para ele pode ter funcionado a desculpa, mas na minha consciência eu sei o porquê que eu cheguei atrasado. Eu sei por que que eu não vim. Eu sei por que eu faltei com um compromisso. Então, a consciência ela vai sempre acusar, não importa a desculpa, ela continua julgando a nossa moralidade. Sim, sempre vai trazer isso. E a gente vê, né? Adão, Eva, serpente. A gente vê um ciclo, né? De Adão e Eva, sempre com desculpas vãs, né? Exato. Que não vão resolver e não vai levar o homem a lugar algum. E dentro disso, eu acho interessante uma frase que eu escuto muito é o seguinte: aquele que é bom de justificativa, ele é ruim de arrependimento. É. Entendeu? Isso demonstra o que que isso demonstra? Quando a pessoa ela é cheia de justificativa. Isso é algo que é inato, é algo que é do ser humano, né? Sempre estar se justificando diante dos seus erros e não se arrepender e não reconhecer. Mas a palavra de Deus nos orienta a ir por esse caminho de arrependimento, de se humilhar, né? Deus mesmo fala pela sua palavra: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Então, esse fato de sempre ter essas justificativas, que não nos levarão a lugar algum, demonstra o quê? A soberba que está dentro do homem, sempre procurando, se justificar e não reconhecer. Era muito mais fácil Adão ter dito, né? Não, senhor, desculpa, eu errei. É, fui, fui induzido, né, ao erro, mas a culpa foi minha, porque Assumir, né? eu assumi a responsabilidade. É claro que o homem, e isso eu digo por experiência própria, é difícil quem queira assumir a responsabilidade de culpa, Sim, né? A não ser Cristo, né? E Filipenses 2 vai falar que deixou o céu, deixou a sua glória, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e trouxe, né, veio à terra e levou toda a nossa culpa, exceto ele. Todo mundo quer fugir da culpa e arrumar uma justificativa. sim. Colocar outro
no seu lugar, né, Exato. outro ou alguma causa exterior, né, não quer reconhecer. Queridos, dentro desse tópico ainda, no subtópico 3 fala sobre o debate do tribunal. E aqui a gente entende que a consciência ela tem essa função, né, de executar juízos de valor, entender, reconhecer isso é certo, isso é errado e, bom, ela emite esse juízo e então ela analisa, ela pondera, ela analisa conduta, ela vai analisar atitudes, vai analisar pensamentos e ela pode aprovar ou desaprovar pensamentos, né? Ela pode analisar tanto o presente como o passado, também pode analisar o futuro, né? E ela também vai ser influenciada por tudo aquilo que foi afetado do pecado, né? Os pensamentos, as emoções, como o medo, né? O Exato. medo ele influencia na sua decisão, Muito. né? Tu vai por muitas das vezes a gente sabe que aquilo é certo, mas por medo a gente não faz, né? Às vezes a gente vai perder, né, em algo, né, às vezes não é nem só financeiro, mas a gente, por não querer perder, né, a gente acaba cometendo um erro e a consciência vai acusar, né. Eu coloquei aqui, Dudu, que o grande tribunal interior, né, que é a nossa consciência, ela é responsável pelas nossas ações. Sim, Então, sempre que nós nos deparamos em momentos reflexivos, né, onde os pensamentos surgem com ideias, propostas a serem concretizadas, mas nem sempre eles passam pelo crivo da consciência, sim. né? Então, quando eles não passam por esse crivo, eles são colocados, às vezes, no fundo de uma gaveta escura, tá lá. Isso, Eu tenta tive, por fugir. exemplo, assim, ó, eu tive uma ideia de montar um negócio. Isso eu vou falar para vocês, né? Porque realmente eu tive. Tive uma ideia de montar um negócio que eu trabalharia todas as noites. Uhum. Todas as noites eu trabalharia, ia ganhar dinheiro, eu tenho habilidade para fazer aquilo ali. Aí a minha consciência, ela veio, tá, tu vai estar preso de segunda a segunda, todo dia, toda noite. E a obra? E o reino? Como é que tu vai fazer? Então, a consciência, automaticamente, o pensamento ele veio e a Hum, consciência refreou. Não, peraí. Tu tens um princípio e um valor que tu necessita estar em um lugar e fazer uma obra que, se tu fizer isso aí, tu não vai conseguir fazer a obra. exatamente. Então, a consciência ela tem esse papel. E quando a consciência ela está baseada na fé cristã, dentro da palavra, né, o Espírito Santo Exatamente isso que ele eu ia ajuda, ó. falar. Ele dá Traz à o, luz, né. ele traz à luz a consciência humana. Exatamente. Bom, a consciência ela é falível. E isso aqui eu tenho um tópico muito importante, os defeitos da consciência, né? A Bíblia menciona que a consciência ela pode ser defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado, fraca, legalista e contaminada ou corrompida. Então, assim como a maioria das coisas, Eduardo, elas são relativas, Sim, né, exceto a verdade. exa Por que que eu digo que exceto a verdade? A verdade ela não pode ser relativizada, porque Cristo diz: "Eu sou a verdade". Então Cristo ele não pode ser relativo. Ele é o Cristo. A é gente um começa só, é um só. não há dualidade nisso. Exato. Então a verdade ela não pode ser relativizada. A consciência, ela pode também sofrer mudança conforme o tempo e o ambiente que ela está, né? É comum encontrar pessoas que já deturparam os princípios naturais das coisas, fazendo coisas que aos seus olhos, né, ou à sua consciência é normal, parecem normais, mas à luz da palavra são contrárias à normalidade, Sim, né? Hoje no mundo moderno, eu acho que hoje a gente está no mundo pós-moderno, né? Que é algo que já a tecnologia já passou, a gente já está vivendo algo muito mais avançado. Você vê pessoas que se caracterizam e se identificam como animais, sim. né? Dentro da sua consciência cauterizada e manipulada pelo ambiente e pela sociedade, aquilo ali é normal. E eu não digo nem isso. Eu digo assim, ó, vamos dar um exemplo, o adolescente ele se identifica lá como um animal qualquer, seja ele o que for. Na cabeça do adolescente aquilo ali na minha visão, é uma doença, Uhum. né? É uma deturpação psicológica, mas na cabeça do pai ou da mãe, para não perder o carinho e o afeto do filho, aceita. Sim, Aí a consciência deles, não, isso é normal.
isso é coisa da juventude e não vai durar muito tempo. Então, a consciência ela vai se moldando Sim. conforme o ambiente, conforme o tempo, e aí a gente vai ver que isso é questão de manipulação, né? Foi questão de manipulação para os falsos profetas. Se Sim. você for ver hoje toda seita, toda heresia, ela é uma deturpação da consciência humana, ela é uma deturpação do conceito, né? Que a pessoa tem de certo e de errado. Vem o falso profeta, vem o falso mestre. A Bíblia fala que naqueles dias virão falsos mestres que Uhum. ensinarão como se fosse comichões no ouvidos, né? A gente procurariam por palavras que satisfizessem, né? A questão pessoal, o seu ego. E isso tudo vai moldando a consciência humana, e aí a gente vai perdendo vai tendo esse distanciamento com a verdade e acaba num abismo, né, profundo de erro. Sim, vai desfocando de ter Deus como centro, né? E É, você viver para você mesmo, sendo que nós não fomos chamados para isso, nós somos criados por Deus e para Deus. A finalidade da nossa existência, a finalidade de nós estarmos aqui é vivermos para a glória de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Essas são as coisas que nós, como cristãos, devemos ter em mente. Nós não vivemos para nós, para o nosso desejo, né? E a igreja é um meio que determina profundamente o nível de moralidade da sociedade, né. A gente vê avivamentos, como no país de Gales, que prostíbulos foram fechados, né, bares sim, foram fechados. Então a igreja também é e nós como cristãos precisamos exercer essa influência. Como que eu vou exercer? Sendo justo. Onde eu trabalho, aonde eu estou, no meio que eu estou inserido, eu preciso manifestar essa essa esse padrão de moralidade de Deus que vai elevar o nível de justiça da própria sociedade. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos foi um país que viu muitos avivamentos. Se você for ver o padrão de moralidade deles, óbvio que hoje se deturpou, se corrompeu, mas há uns anos atrás, a gente olha, era um padrão de moralidade muito maior do que países que não viveram grandes avivamentos. Por quê? Porque o nível da presença de Deus, da santidade de Deus, elevou o padrão de moralidade das pessoas, a exato. ponto de eles serem extremamente respeitosos no trânsito. Então, isso evidencia no trânsito, na forma como você lida com os seus próximos, com os seus familiares. Então, isso evidencia o nível de consciência que uma pessoa tem, né? É restaurada, redimida, né? Em Deus. Porque, como o Henrique bem falou, a consciência ela pode ser manchada, ela pode ser eh, queimada, né, quando diz cauterizada, diz queimada, a ponto de a pessoa ser insensível ao pecado, a ponto de a pessoa não sentir o peso, o erro do pecado. E também a gente tem um outro ponto que fala sobre a questão do legalismo, né, Henrique? A pessoa ser hipersensível, então ela achar que tudo é pecado, Exato. tudo é errado, É a né? extremidade, né? A O viver no extremo. extremidade. A gente precisa encontrar equilíbrio dentro disso, né. E a pessoa que é legalista, ela é fraca, na verdade. Porque Exatamente. Cristo nos chamou para uma liberdade. Existe Exatamente. uma liberdade em Cristo e a gente não deve colocar julgo sobre os irmãos que Cristo nunca colocou. Que a gente vê, determinadas doutrinas que colocam: "Você não pode isso, não pode aquilo", sendo que Cristo nunca colocou, né. São os falsos doutores da lei, né? Então, Exatamente. tem um livro que eu gosto muito, Eduardo. Eu sempre falo que é Em Seus Passos o que Faria Jesus, de Charles Sheldon, que fala muito da questão da moralidade. Ele tem um confronto dentro da igreja, entra um senhor dentro da igreja e faz um confronto assim, em seus passos, o que faria Jesus? Então, ele lança esse confronto para o corpo da igreja e começa a mudar o ambiente. Todo mundo, quando ia fazer alguma coisa, na sua consciência ele dizia, tá, É. no meu lugar, o que que Jesus faria? Então, o dono do jornal parou de anunciar produtos de tabaco, bebida, anúncios de prostituição. O cara do mercado parou de vender bebida alcoólica. O cara que só cantava na sede, né, na igreja grande, e não cantava nas igrejas pequenas, parou de querer se mostrar e já foi para as igrejas pequenas para fazer a obra. Então, quando o Espírito Santo ele entra na consciência humana, ele muda o padrão. Ele estabelece um padrão totalmente diferente, né? Sim. Ô Henrique, deixa eu citar aqui um texto muito importante dentro do que a gente está falando, que é Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ou seja, a consciência dele já foi manchada, né? Sim, Então tem muito a ver com como a gente vê as coisas, como os nossos olhos são. A palavra de Deus disse: os teus olhos foram luz, né?
quanta luz haverá em ti, né? E se forem trevas, quão grandes trevas serão, né? Exato. E aí quem vai trazer essa luz vai ser a palavra de Deus. Vai trazer esse norte, vai trazer essa paz e vai nos alinhar, né? Uma vida com uma consciência limpa é Cristo, né? Através de arrependimento, através da salvação, da justificação que há em Cristo, né? E a gente precisa sempre trazer equilíbrio. Acho que a palavra equilíbrio é uma palavra que a gente tem falado muito, né, nas lições, né, Henrique? E tanto para o cuidado do corpo, né? Não ser extremista, né? E cuidar demais com um propósito errado, né? A gente tem que ter equilíbrio nisso, porque nós cuidamos do nosso corpo e devemos cuidar. A gente aprendeu isso nas lições passadas, mas também em relação à nossa consciência, né? Ter equilíbrio, não ser insensível ao pecado e não ser extremamente hipersensível, né? Eu Ao tô, eu tô pecado. olhando aqui no texto do Eduardo, tá ali Colossenses 3,15, 3,15. né? Esse é A muito bom. paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, Isso. e sede agradecidos. Então, a paz de Cristo é o árbitro dentro do nosso coração. O que que isso significa, Henrique? O que que isso significa, Eduardo? Que tudo aquilo que eu fizer, se no meu coração eu estiver em paz com Cristo, esse é o árbitro. É o que define se está certo ou se Exatamente. está errado. A gente vai ter balizas dentro disso, que é a palavra de Deus. Exatamente. E a gente tem compreensão, mas se eu tiver dentro da palavra, mas tiver paz no meu coração, eu sigo em frente. Exatamente. Toma essa A paz atitude. de Cristo é o árbitro dentro dos nossos corações. Queridos, vamos para o nosso último subtópico, né? Dentro do contexto sobre a consciência, que ela é falível. Aí a gente vai entender que o último subtópico fala Deus, o supremo juiz, aquele que julga perfeitamente e retamente, né? A gente entende que Deus nos deu uma consciência, porém essa consciência ela pode ser falha, tanto é que a gente vê Paulo falando, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso eu me considero justificado, nem por Exatamente. isso eu estou me considerando certo, porque quem me julga é Deus, Ele o diz justo que juiz. a minha consciência não me acusa, mas isso não me faz santo. E por isso, aí a gente tem que sempre fazer o quê? De forma humilde se submeter a Deus. Aquilo que foi, a gente falou lá no início, né? Humilhar sobre a poderosa mão de Deus, que a seu tempo ele vai te exaltar. Porque quem conhecerá o coração do homem, né? Ah, isso é. Entende? Então a palavra de Deus já nos mostra isso, né? Só Deus pode trazer esses desígnios, as intenções do homem. Eu posso falar muitas coisas aqui boas e talvez aparentar uma aparência de pureza, uma aparência de santidade, mas Deus é quem nos conhece no profundo do nosso interior, né? Quem nós somos, a intenção da qual me faz estar aqui e ensinar, é Deus quem sabe tudo isso. E a gente deve sempre levar isso a Deus. Deus me sonda, me mostra aonde eu tenho errado, aonde eu não estou conforme o teu querer, né? Se nós queremos ter uma vida ilibada diante de Deus, a gente precisa viver isso, porque o pecado, ele nos cega e nos impede de ver as coisas como elas são, porque o pecado nos afastou de Deus. Deus é luz, é a plenitude de luz. A luz o que quer dizer? Ela traz à tona tudo aquilo que é obscuro. E se nós estamos longe de Deus, automaticamente a nossa consciência está entenebrecida, ela está manchada, Sim. ela está falha, ela está fraca, ela não está evidenciando exatamente todo o padrão de moralidade que Deus espera e requer do homem. Por isso, a gente sempre tem que ir para Deus. E a gente vê, por exemplo, o próprio Davi, né? Uma referência, um rei que foi levantado por Deus, aonde ele não tinha consciência até o momento que ele foi confrontado pelo profeta. Só que quando ele foi confrontado, a consciência veio. Então, Exato. quanto mais nós, como cristãos, na atualidade que vivemos no mundo corrompido, devemos buscar isso, né? Se expor a Deus, a ouvir a Deus, a sua palavra e também ao seu Espírito, né? Que ministra os nossos corações. Eu estava atento ali ao estudo do Eduardo, né, que a gente faz separadamente, Sim. e os dois marcaram Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 5, o Senhor diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço um escape. E depois ele fala no versículo 9 e 10: Exatamente. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Ele Ele vai. mesmo É responde. o Senhor 10. que fala isso, não é Jeremias que está num momento de filosófico, né? Sim. Não, Jeremias, ele está ouvindo o Senhor falar assim: Ô Jeremias, enganoso é o coração do homem.
né? Maldito é o homem que confia na sua força, não é o maldito Henrique que confia no Eduardo. Não, é maldito Henrique que confia no Henrique e na força do seu braço, Na sua própria na capacidade. sua própria capacidade. Então, essa capacidade humana, ela é falha, ela é totalmente falha. Porque se nós tivéssemos alguma capacidade um pouco mais elaborada, nós não precisaríamos do sacrifício de Cristo. Cristo vem, se sacrifica na cruz e mostra pra gente que a nossa capacidade, ela é falível. Ela vem de algo que é terreno. Sim. Então, a nossa confiabilidade, a nossa tudo que a gente pode imaginar que a gente tem de bom, não é nada. Perante Deus não é nada, É né? um trapo de imundície, né? O nosso melhor ato de justiça perante Deus é um trapo de imundície. Exatamente. Então se torna bem irrelevante, né, os nossos conceitos de ser humano perfeito. A gente não existe isso. A nossa consciência, por mais que ela não nos acuse do pecado, por mais que ela... Tem duas fontes a serem cuidadas aqui, Eduardo. Se a nossa consciência ela não nos acusa mais do pecado, são dois motivos. Ou a minha consciência tá deturpada e ela não reconhece mais o que é pecado, ou então eu estou com a consciência muito exaltada, Sim. muito muito grande, né, a ponto de eu achar que eu sou santo demais e não sou mais pecador, né? Que eu não peco mais, que eu não cometo mais o pecado. Sim. Então, aquilo que a gente falou no início, as extremidades, elas são totalmente perigosas ao ser humano. A Não gente deve importa qual cuidar. lado. A gente deve cuidar, né? A gente tem que entender, queridos, que o padrão de moralidade de Deus é muito mais elevado que o Não, nosso, muito né? mais. Então, a gente muitas das vezes nos julga certo, nos julga justos pela injustiça dos outros. Ou seja, a Exato. gente está se julgando pelo outro e não por Deus. Nós Não pelo usamos o padrão mais de Deus, fraco né? como parâmetro. E o fato de e ainda tem outro ponto. O fato de eu detectar o erro dos outros não quer dizer que eu tô certo. Exato. Entendeu? Já tá errando nisso. Exatamente. Então, a gente precisa sempre nos voltar para Deus, que Ele é o padrão, Ele é a justiça em si mesmo, né? E Cristo veio realmente para evidenciar a nossa necessidade que nós temos dele, né? A ciência fala que o ser humano tem uma capacidade, né? Tem um QI muito alto, mas ele não consegue usar 70% da capacidade que ele tem intelectual. Ou seja, o pecado manchou, houve uma queda que Sim. afetou o ser humano. Deus criou o homem perfeito, mas em Cristo você pode ter uma consciência purificada e ter uma vida restaurada, né? Ter uma vida sendo regenerada em todas as esferas, como a gente está tratando nessa lição desse trimestre, né? No espírito, na alma e no corpo. Tem um livro, Eduardo, do J.B. Carvalho, que ele fala sobre metanoia, né? A transformação está na sua mente. E ele fala muito sobre a neuroplasticidade, que é a Sim, capacidade que o cérebro tem de expandir para novos conhecimentos. Então, quando a gente está com uma consciência limpa, com a mentalidade baseada na palavra, a nossa neuroplasticidade ela se expande, né? A gente tem uma capacidade de absorver melhor as coisas, de entender melhor a palavra, de entender melhor como está funcionando o mundo, né? Os acontecimentos que estão cooperando para a volta de Cristo. sim. Então, tudo coopera, tudo auxilia, né? Vamos para a nossa conclusão, né? Nossa conclusão, chegando aqui ao fim de mais uma lição, devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, né? Nossa infalível regra de fé e prática. Então é importante lembrar que a nossa consciência, né, uma consciência saudável, ela só é possível se for baseada na palavra de Deus. E por mais que ela nos acuse, né, e aqui a gente vai falar daquilo que a gente já veio falando desde o início, por mais que ela nos acuse dos nossos pecados, sabemos que Cristo restaura o coração e a consciência de quem se arrepende verdadeiramente. Eu queria deixar uma palavra para concluir, irmãos. A palavra de Deus diz lá em 1 João 1,17: Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Então, em Cristo, nós podemos ter uma consciência, uma vida, ainda uma vida de pecado, uma história de pecado em Cristo. Há poder no sangue em Cristo, no seu Amém. sacrifício, de limpar, de nos purificar e de
trazer redenção para toda uma história negativa de pecados, de erros, de equívocos, porque a gente pode talvez estar tendo pessoas lá do outro lado, Henrique, nos vendo pensando, não, assim como Abel, né? Ele disse que ele não tinha perdão, Ele mas em se, Cristo há perdão para ele se todos. auto-julgou, né? Exatamente, e se autocondenou, Se né? Se autocondenou. autocondenou. Então, em Cristo há redenção para você. Em Cristo há possibilidade de você se arrepender e ter, né? A gente vê histórias, por exemplo, já para concluir, de pessoas, por exemplo, que mataram o próprio irmão sem querer e a pessoa se condena para o resto da vida, sendo que Cristo morreu para que essa pessoa pudesse receber esse perdão, Exatamente. pudesse ser limpa desse peso, desse fardo e dessa condenação, né, Henrique? Queridos, é muito gratificante estar com vocês até aqui nessa nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a você por mais um vídeo que você nos acompanha e peço também que você curta, compartilhe o nosso vídeo e ative também o sininho. Siga o nosso canal aí no YouTube, AD Lagoinha, para você estar por dentro de todas as nossas aulas. Você que não assistiu alguma, corre ali no nosso canal, tem todas as aulas da EBD, tá? Nós estamos lançando agora a número 6, nesse domingo, e você vai poder estudar as anteriores e também fica ligado que toda semana está saindo conteúdo novo. Eu quero aqui externar o nosso agradecimento a toda a nossa equipe, né, que participa aqui Sim. das nossas gravações, ao nosso pastor Anderson, que hoje, o dia que nós estamos gravando, ele está de aniversário. Então nós estamos gravando aqui dia 4 de novembro. Fica o nosso parabéns, né, Henrique? Parabéns, pastor Anderson. Deus abençoe o senhor, um grande incentivador desse projeto, Sim. um homem de Deus e que seja muito abençoado aí no seu ministério. Fazendo 50 aninhos, ainda está novo, né? Tem bastante tempo para a gente incomodar ele. Deus abençoe, meus amigos. Muito Fica obrigado. Eduardo. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe você. Esperamos que essa palavra seja de bênção, você possa crescer, entender, ter esclarecido muitas dúvidas e deixamos aqui o nosso abraço. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Até mais, querido. Fica com Deus.